Fala galera da auladei.com.br, tudo bom? Eu sou o professor Álvaro de Biologia e nós estamos aqui para ter uma aula sobre frutos, pessoal. Então olha só, a gente já falou lá sobre as angiospermas. Lembrem que o fruto é uma característica que existe nas angiospermas, exclusivo de angiospermas, é o último ganho evolutivo nessas plantas. E aí a gente vai ter aqui nas angiospermas essa característica de desenvolver um fruto que serve para duas coisas bastante importantes. Primeiro, proteção da semente. Então a semente ficará protegida em volta desse fruto. E segundo, esse fruto ele serve para dispersão da semente. Então, graças a esse fruto, essas plantas conseguirão espalhar sua semente mais facilmente pelo ambiente. Isso é uma grande conquista para o ambiente terrestre, porque daí animais vão fazer essa dispersão. Aí a gente chama, por exemplo, de zoocoria, né, que é dispersão do fruto pelos animais, né? Então, assim, essa dispersão e essa proteção que vai ter a planta, ou o fruto, que o fruto vai trazer para a planta, é bastante importante. Detalhe bastante importante, fruto verdadeiro é aquele que é formado a partir do ovário da flor. Então lembra que na aula passada lá, olha a aulinha ali de angiospermas, onde a gente tem a flor, e aí a gente fala ali que tem o ovário e dentro do ovário nós temos os óvulos, né? Então esse ovário, quando ele se desenvolve, ele forma o fruto que a gente chama de fruto verdadeiro. E aí a gente pode classificar esses frutos de várias formas, tá? Então o primeiro detalhe, a gente pode classificar os frutos de acordo... Detalhe importante, a gente tem no fruto, né, que a gente pode chamar ele de pericarpo. Então eu vou fazer um desenho aqui de um fruto bonitinho, tá, ó. Isso aqui não é um coração, né? É para ser tipo um pêssego, né? Então saibam como eu desenho muito bem. Por isso que às vezes eu deixo os desenhos prontos, né? Daí não precisa ficar eu passando vergonha aqui na frente de vocês, desenhando tudo errado. Mas beleza, tá ali. Digamos que ele esteja bonito, tá? Você comenta aí depois, ficou lindo o desenho, né? Ou não, mas beleza. A gente tem então esse daqui que a gente chama de pericarpo, seria toda a parte do fruto, tá? Seria o fruto por completo. E aí a gente tem o epicarpo, que é a parte onde nós temos a casca, né, do fruto. Nós temos o mesocarpo, que é a parte onde nós temos a parte comestível do fruto. Nesse caso aqui a parte do, né, do pêssego, digamos que isso aqui seja um pêssego. E nós temos aqui, ó, em volta da semente, o endocarpo. Pessoal, lembrando, semente ela é formada a partir do óvulo. Então, tu lembra que lá na plantinha tem o ovário, né? Aquela partezinha ela forma o gineceu. Dentro do ovário nós temos vários óvulos. Ou podemos ter apenas um óvulo, que daí vai formar essa sementona aqui, tá? Se tiver apenas um óvulo. E aí, essa região que reveste, tá? Não é a semente. O que reveste a semente é o que a gente chama de endocarpo. Tranquilo? Aí assim, ó, esse endocarpo, tu já deve ter comido algum pêssego onde a semente ficava bem solta. Tu dava umas mordidas, tu ia comendo ele, e aí lá no fim, no meio dele, assim, tu conseguia arrancar a semente. Aquela parte áspera que ficava em volta da semente ali, toda aquela parte áspera seria o endocarpo, que é essa parte mais rente à semente ali, tá? Onde fica aqueles fiozinhos que tu fica tirando ali da semente do pêssego, né? Então, beleza. Essa é a parte aí, é o endocarpo. E aí, assim, ó, quando a gente tem um mesocarpo, ó, bonitão, que nem esse daqui, que é um mesocarpo comestível, aí a gente classifica o fruto como sendo carnoso. Então, o fruto carnoso é aquele que tem um mesocarpo que é comestível. E ao contrário disso, nós temos aqueles que o mesocarpo não é comestível, aí nós temos os frutos secos. Exemplos dentro de frutos carnosos, nós temos aqueles que são divididos em dois tipos. O fruto pode ser baga ou ele pode ser do tipo drupa. Fruto do tipo baga é aquele que tem várias... Lembra do bagaço da laranja, né? Baga, laranja. Quando eu tenho várias sementes. Então aqui, ó, muitas sementes. E aí nós temos o exemplo, como a gente estava falando, laranja, bergamota ou mexerica, como queiram chamar, melancia,
mamão, melão, tudo isso daí vai ser fruta baga que tem muitas sementes. As drupas são aquelas que só tem uma semente. E aí é o caso ali, ó, do nosso pêssego. É o caso do abacate, manga, são todas essas frutas que têm apenas uma semente, nós chamamos de drupa. Tranquilo? O seco é o que o mesocarpo é seco, não é comestível, não é aquela coisa bonita assim, né, da gente comer. E aí nós temos dentro dos frutos secos, por exemplo, os tipos de vagens, né? Então nós temos ali o feijão, as ervilhas lá do Mendel, né? As ervilhas também são do tipo vagem, então são frutos secos, tá? Então o fruto seco é que o mesocarpo não é comestível, tá? Beleza, temos as espigas aqui também, né? Então, lembra quando a gente falou lá de angiospermas, monocotiledôneas, eu te falei da espiguinha lá da grama e tal, né? Então, é um fruto seco lá também. Beleza? E aí existem umas outras formas da gente classificar. Além de carnoso e seco, a gente tem a classificação, vou botar aqui, ó, hashtag, fruto deiscente, e frutos indeiscentes. O que é um pai decente? Ah, não, meu pai é decente. O que significa isso? Significa que ele te dá dinheiro, né? Ele abre a mão e te dá dinheiro. Ele é um decente. Ah, meu pai é decente, pelo menos ele dá dinheiro, né? Decente. Então, frutos decentes são aqueles que se abrem, que nem a mão do seu pai para te dar dinheiro, né? Frutos deiscentes são os frutos que se abrem para liberar a semente. Então isso aqui, pessoal, é uma outra forma de eu classificar fruto, tá? Não tem relação com seco ou com carnoso. Frutos deiscentes, eles podem ser tanto carnosos ou quanto secos, tá? E aí os indeiscentes são aqueles que não se abrem, tá? E aí nós temos vários exemplos. Nos deiscentes ali, os que se abrem, por exemplo, lá no... A vagenzinha do feijão se abre, né? Do arroz. Então, a maioria dos frutos secos são deiscentes, e nos indeiscentes nós temos também os carnosos, né? Por exemplo, a laranja, ela não se abre para liberar sementes, né? Então, o fruto, quando ele não se abre para liberar semente, a gente chama de indeiscente, né? É um pai indecente, né? Que não dá dinheiro para os filhos, né? Então, o indecente é o mão fechada. O decente, o pai decente, é aquele mão aberta que te dá dinheiro, é o que o fruto abre para liberar sementes. Tranquilo? Então, deiscente e indeiscente também são formas de classificação, tá? Então, entendam bem, são duas formas diferentes. Ou eu classifico como carnoso e seco, tal. E aí depois eu posso classificar, além de ser carnoso e seco, ele pode ser decente, deiscente ou indeiscente. Tranquilão? Beleza. Eu vou apagar aqui, ó, para eu ter espaço. Vou apagar meu pêssego feio aqui. E aí a gente vai falar dos pseudofrutos. Os pseudofrutos são aqueles pseudofrutos que não são frutos verdadeiros, porque são aqueles que se formam a partir do receptáculo floral ou a partir do pedúnculo. E aí a gente não chama eles de um fruto verdadeiro, ele é um pseudofruto. E aí é bem simples os pseudofrutos, tá? Você vai ter lá... Ih, caiu minha caneta. Nós vamos ter lá nos pseudofrutos, tá? O seguinte, os pseudofrutos simples, exemplo deles, tá? É o caju, maçã, pera, tudo isso são pseudofrutos simples, né? Eles são formados ali a partir do receptáculo, do pedúnculo, e a parte que é o fruto verdadeiro, por exemplo, no caju, é a castanha do caju que fica ali em cima. Aquela parte carnosa lá que a gente come do caju, que faz suco de caju e tal, aquilo ali é o pseudofruto. Então a gente chama ele de um pseudofruto simples porque ele vai ter algumas sementinhas ali dentro, né? Ou uma sementinha ali em cima, que nem é o caso do caju. Nos pseudofrutos múltiplos, compostos, vamos botar os compostos antes. Nós vamos ter como, por exemplo, o morango. O
O morango, ele é um tipo de pseudofruto, porque aquela partezinha vermelha, comestível, bonitinha, gostosinha lá do morango, ele é o pseudofruto, ele é formado a partir do receptáculo. E cada pontinho preto que tem no seu morango é o fruto verdadeiro, que seria um fruto seco, né? Então fica por dentro ali aquela parte vermelha, comestível, gostosa do morango, é o pseudofruto. E os frutos verdadeiros são todos aqueles frutinhos secos que tem ali em volta. Tranquilo? E os pseudofrutos, que a gente pode chamar de múltiplos, mas que também são chamados de infrutescências. E aí, dentro das infrutescências, nós vamos ter, por exemplo, o abacaxi, o figo e a amora. São os mais comuns de aparecer aí em prova, esses três aqui, ó. Abacaxi, figo e amora são pseudofrutos múltiplos porque eles são formados a partir de uma inflorescência. São várias florzinhas bem pequenininhas que ficam uma em volta da outra, e aí quando elas são fecundadas, elas já formam o fruto, né? E aí formam aquele frutão ali, que é o caso do abacaxi, do figo e da amora, tá? O figo, quando você corta o figo, lá você vê um monte de pontinhos, né? Um monte de bolotinhas dentro que são as sementes daquele teu pseudofruto ali, tá? Que é uma infrutescência. Tranquilo? Outra coisa, aqui ó, no morango aqui, se tu quiser botar uma framboesa, framboesa também é um pseudofruto, pseudofruto composto. Tranquilo? E por último e não menos importante, vou até colocar aqui, ó, existem os frutos partenocárpicos, pessoal, que é uma outra categoria de fruto partenocárpico. Que no caso, esse fruto partenocárpico, ele pode ser carnoso, né? Aqui, ó, os pseudofrutos também podem ser carnosos, podem ser secos, tudo bem? E aí, nesse fruto partenocárpico, é aquele que é formado a partir do ovário não fecundado, ou do óvulo não fecundado. Então, a parte feminina da flor desenvolve o fruto sem ser fecundado. E aí o exemplo mais clássico que nós temos é a banana, né? Saudosa banana, pica no açaí, faz ali com um mingauzinho, né? A banana sagrada de todos nós. Então a banana, ela é um fruto partenocárpico, ela não tem semente. Senhor, e aquele negócio que eu corto, que eu vejo os pontinhos pretos, aquilo é Deus, mamãe? Não sei, não tenho a mínima ideia do que seja aquilo, todo mundo me pergunta, não sei o que é aquilo. Tá? Então a banana não tem semente porque ela é um fruto partenocárpico, ela é formada sem fecundação. Beleza? Pessoal, a gente vai ver ainda, eu vou botar aqui entre parênteses, mas a gente vai ver lá nos hormônios vegetais que existe esse hormônio que é a auxina, que eu posso induzir a flor feminina a formar o fruto através de auxina. E aí eu formo frutos partenocárpicos. Então tem vários frutos aí que você encontra sem semente que também são frutos partenocárpicos, tá? Por indução de hormônio eu posso formar esse fruto partenocárpico. Beleza, pessoal? Então essas aí são as classificações dos frutos, tudo bonitinho pra ti. Se você gostou dessa aula, dá um curtir aqui, inscreva-se no canal, bota ali as notificações para você receber cada hora que sai vídeo e visite nosso site www.aulad.com.br. Lá tem todas as aulas tudo organizadinhas num esquema para você estudar, viu? Boa aula para vocês, foi uma alegria imensa, uma satisfação medonha, uma hemorragia de prazer e até a próxima aula. Tchau, tchau!